Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu vim aqui trazer mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é o segundo vídeo da semana, então, portanto, é o nosso quadro, né? Pessoas notáveis, mentes brilhantes. Se eu não me engano, esse é o nosso nono vídeo deste quadro. E eu vim trazer a história de uma pessoa muito importante pra nossa sociedade, que fez com que a criação dele fosse um elemento muito presente até hoje em dia na nossa vida cotidiana. E a pessoa que eu escolhi para trazer a história aqui hoje é o Alexander Fleming. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar deste cara, porque ele é bem falado, é uma pessoa bem famosa, vamos dizer assim, né? Nesse ramo, na parte da ciência e dos avanços da medicina e nessa parte da área da saúde. Ele foi o responsável por descobrir um dos primeiros antibióticos da história, né? Que foi a penicilina. Então eu vou estar contextualizando para vocês um pouquinho o que aconteceu até chegar a essa tal descoberta dele, que trouxe bastante avanços significativos, principalmente para a área da medicina, né? E para a cura de várias doenças, como por exemplo a tuberculose. Ele nasceu dia 6 de agosto do ano de 1881 em uma cidade chamada Luckfield, uma fazenda, na verdade, e essa fazenda ficava no condado escocês chamado Ayrshire. Ele era filho mais novo de 8, e ele era filho de Hugh Fleming e Grace Stirling Morton. Após ter passado seu período de infância, então ele entrou para a universidade e ele acabou se graduando em medicina, cirurgia e em bacteriologia. Ele também acabou se associando a Amroth Wright para poder fazer pesquisas na área médica. E na época, Wright ele era famoso pelo seu trabalho com fagócitos, né, que são basicamente uma classe de glóbulos brancos que estão presentes no nosso sangue. E nessa mesma época, né, em que estava acontecendo ali a parte que ele estava ingressando na área da saúde, o Louis Pasteur, ele estava descobrindo a ação dos micróbios nas doenças e outros processos, e isso demonstrava que eles estavam por toda parte, né, no ambiente e inclusive no nosso organismo, né, que havia micro-organismos por todo o nosso corpo e em todo o ambiente que a gente estava inserido. Nesse momento, então, o Fleming ele é recrutado por Wright para poder produzir substâncias que fizessem com que as bactérias morressem, para ele poder criar substâncias que matassem aquele tipo de micro-organismo que era super prejudicial para a saúde do ser humano. Por conta da sua profissão, ele acabou conseguindo atuar como médico na parte da marinha ali, né, na Primeira Guerra Mundial, e ali ele viu muito de perto a situação de todos os soldados e como ficavam aqueles ferimentos, a bala que os soldados tinham, que ficava com uma proliferação de bactérias enorme, assim. Então, muitos deles acabavam morrendo devido a essas infecções generalizadas que aconteciam, que se chama septicemia. E aí, essas infecções, elas acabavam sendo fatais e levavam à morte. Então, ele começou a ver o que podia fazer para matar aquelas bactérias presentes naquelas feridas que estavam sendo causadas pela bala, né, que eles estavam sendo atingidos. Então, para explicar para vocês, os antissépticos que eles utilizavam para limpar as feridas, eles até que eram bonzinhos, assim, mas nada como limpar, tipo, por completo, né? Tirar a causa da infecção. Porque a partir do momento que você passa o antisséptico, você vai estar limpando a camada superficial da pele, né? E vai tirar até as bactérias boas, vamos dizer assim, né? Vai tirar até as células de defesa do teu corpo quando tu for limpar a parte superficial. Vai sair as células ruins ali, células mortas, enfim. Mas as boas vão sair juntos, então você vai ficar com o seu sistema imune e sua parte de defesa meio prejudicada. Então, por isso que se tornava um pouco complicado fazer a utilização desses antissépticos para poder limpar essas áreas. Porque acabava removendo toda a proteção que o corpo tinha junto e dando mais espaço para as bactérias mais altamente patogênicas poderem causar doenças e outras infecções mais graves, né, naquele indivíduo. Após o término da Primeira Guerra, ele foi então e ele passou a atuar como professor no Hospital St. Mary, e depois disso ele foi nomeado, né, diretor adjunto. Algum tempo depois que ele exerceu a profissão de professor, ele foi subindo de cargo, né, e se tornou diretor adjunto. Então é no ano de 1921 que ele vai pegar uma placa de Petri que ele tinha lá exposta e que estava contaminada com bactérias que estavam presentes no ar. Ele pega essa placa, ele coloca muco nasal nessa placa. E ele acabou percebendo que esse muco nasal acabou matando os micro-organismos que estavam ali, né, aquelas bactérias que estavam presentes no ar. Então ele acabou nesse momento identificando e isolando a enzima lisozima, que é basicamente uma enzima que vai impedir o crescimento de bactérias, e ela estava presente em vários tipos de tecido e secreções, né, como por exemplo a lágrima, a saliva e na albumina que está presente no ovo, né, que é a proteína presente no ovo. Em 1928 ele era professor do colégio de cirurgiões. Ele estava se dedicando a estudar principalmente uma bactéria em específico, que era a Staphylococcus aureus, né, que ela é bastante responsável por causar vários tipos de infecções respiratórias, né, como por exemplo pneumonia. Ele acabou deixando
uma cultura de bactérias lá e ele acabou saindo para um feriado para passar com a sua família. Quando ele voltou, ele percebeu que tinha formado um mofo naquela cultura de bactéria e que as colônias próximas do fungo estavam mortas e as que estavam longe, não. Então ele começou a perceber essa diferença, né, entre a colônia que estava perto e a colônia que estava longe, né, e a influência do fungo sobre elas. Ele então com isso notou que tinha uma substância que estava se movendo em torno do fungo chamado Penicillium notatum e demonstrava uma grande capacidade de absorção dos estafilococos, né. Ele batizou então essa substância de penicilina e foi o primeiro antibiótico que a gente tem na história, né. Então foi um marco muito importante na parte da medicina e da saúde como um todo, né. No ano de 1940, alguns estudiosos, né, eram eles Ernest Boris Chain, Howard Florey e Norman Hitley. Eles publicaram um estudo no qual eles conseguiram um método de poder deixar aquela substância ali, né, a penicilina no caso, de purificar ela e estabilizar aquele componente para possibilitar uma fabricação em massa, para que pudesse ser usado para fins terapêuticos. E então é no ano de 1941 que esse produto acaba começando a ser comercializado e ele foi muito utilizado para fins terapêuticos porque ele apresentou resultados muito bons, assim, significantes, excelentes, para fins de tratamentos de doenças infecciosas. Então foi muito importante no tratamento de várias doenças, né, que antes não se tinha nenhuma forma de tratar. Esse antibiótico acabou sendo um divisor de águas ali, né, principalmente para essa parte de cura de algumas doenças em específico. Ele foi membro da Royal Society e um ano depois ele acabou se tornando Sagrado Cavaleiro da Colônia Britânica. Em 1945, Fleming, Florey e Chain eles foram premiados, né, agraciados com o Prêmio Nobel da Medicina. Ele viveu bastante, ele pôde acompanhar o desenvolvimento da sua descoberta, né, a repercussão da descoberta que ele fez e o quão importante ela foi para a sociedade, né. Falei bastante sobre a vida acadêmica dele, mas na vida pessoal é importante mencionar que ele esteve casado com Sarah Fleming do ano de 1915 a 1949 e com Amália Fleming do ano de 1953 a 1955. Alexander Fleming e Amália Fleming acabaram tendo um filho que chamaram de Robert Fleming. Ele acabou, infelizmente, vindo a falecer em Londres, na Inglaterra, no dia 11 de março do ano de 1955 devido a um ataque cardíaco. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de histórias que vocês querem que eu traga aqui no próximo vídeo. E é isso. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E até o próximo. Tchau!